De todos os povos que forjaram e influenciaram o idioma português, há um que geralmente é esquecido e às vezes subestimado, mas a quem devemos parte das palavras que usamos hoje em dia. Hoje, vamos descobrir um pouco os rastros da influência germânica na língua portuguesa, seja em palavras, expressões ou até mesmo em nomes de pessoas. E se você quer saber quais palavras você utiliza todo dia que têm origem germânica, como afinal incorporamos essas palavras no português e quais os significados delas na sua língua original, então já vai metendo o dedo no like, se inscrevendo agora mesmo aqui no canal e, claro, assistindo o vídeo até o final. No século IV, o grande Império Romano começava a cair por conta dos conflitos políticos internos, crises econômicas sucessivas, além das invasões constantes dos povos bárbaros. Com o enfraquecimento de Roma e o fortalecimento desses povos, no início do século V, muitos deles, em especial os suevos, vândalos e alanos, chegaram à Península Ibérica, se assentando nas províncias da Galícia, Bética e Lusitânia. No entanto, após a queda total do Império, novos reinos germânicos tomaram conta dos territórios deixados pelos romanos, como os ostrogodos, que tomaram a Península Itálica, os francos, que tomaram a antiga Gália, e os visigodos, que tomaram quase que toda a totalidade da Península Ibérica, aniquilando os alanos, incorporando os suevos e expulsando os vândalos para o norte da África, formando assim o Reino Visigótico. No princípio, o povo visigodo se manteve separado dos povos hispano-romanos, devido principalmente às diferenças culturais e religiosas, uma vez que eles praticavam o arianismo, uma heresia cristã que dizia que Jesus Cristo era o Messias, mas que não era Deus, ao passo que os hispanos professaram o catolicismo, que acreditava na Trindade. Entretanto, com o passar do tempo, os visigodos foram se integrando à realidade hispânica, se mesclando e se casando com os romanos ibéricos, assimilando não só a religião, como também as línguas proto-românicas que começavam a se formar naquela região. Após a conversão do rei Recaredo ao catolicismo, em 587, e a formalização no Terceiro Concílio de Toledo, em 589, se instala o catolicismo como religião oficial do Reino Visigótico, com a eliminação, assim, de todas as publicações arianas visigóticas até aquela data. Justamente por isso, é bem escassa a evidência literária religiosa visigoda na Ibéria. No entanto, a monarquia visigoda era eletiva, ou seja, era sempre eleito um rei para reinar vitaliciamente. E, em uma dessas eleições, após uma série de conspirações e lutas pelo poder, os visigodos acabam por enfraquecer o reino, o que facilita a invasão árabe em 711 e a conquista da península pelas tropas muçulmanas. Mas, por incrível que pareça, os quase 300 anos de domínio visigodo praticamente não repercutiram na estrutura morfológica e sintática da língua românica falada na península. Isso se explica pela rápida romanização dos novos habitantes. As línguas derivadas do latim tinham uma força tão grande na sociedade e a população era tão maior que os germânicos visigodos logo aderiram ao idioma corrente na península, muito embora também tenham contribuído para o enriquecimento do léxico, com a introdução de novas palavras ao vocabulário. E aí entra um ponto interessante nesse sentido. A introdução de palavras de origem germânica na língua portuguesa se deu de duas formas: pela origem visigoda, que foi romanizando palavras germânicas, e também de uma maneira indireta, através de outras línguas românicas, como o francês e o italiano. Essas línguas, tendo mais palavras de influência germânica e sendo correntes em grande parte dos escritos da Europa medieval, acabaram por influenciar também o português. Cabe ressaltar que o próprio latim fez empréstimos lexicais diretos do germânico, como é o caso, por exemplo, da palavra burgs, uma palavra germânica que passaria ao latim como burgus, que significa pequena cidade, e por fim, passaria ao português como burgo. Entre as palavras que vêm diretamente da dominação visigoda, temos o exemplo da palavra sacar,
que vem do germânico sacan. Por sua vez, da palavra germânica vardia, derivou a palavra guarda e guardião. Do germânico spyha veio espia, espiar e espião. Casta, por sua vez, vem do germânico cast, que significa grupo de animais. E, falando em animais, destacamos que ganso advém da palavra germânica gans e gavião da palavra germânica gabila. Agasalhar vem do gótico gazali, que significa companhia. A palavra gana vem de ganô, que significa avidez. Rapar, por sua vez, vem de rapon, que significa arrancar. Como dissemos antes, a maioria do léxico de raiz germânica foi introduzida por meio do latim vulgar na época das invasões e transmitidas ao português através de outras línguas românicas. Mas é importante destacar que muitas das palavras com origem germânica têm relação direta com a arte da guerra, devido ao controle do poder que exerceram os reinos germânicos, o que inclui, claro, os visigodos. Em latim, bellum foi substituído pela palavra gótica verra, da qual deriva a palavra guerra. Do vocábulo vardon, que significa vigiar, vem a palavra guardar. De raubon vem a palavra roubar. De varnjan vem guarnecer, guarnir. De helm, que significa capacete, vem a palavra elmo. Dardo, por sua vez, vem do germânico dard. E albergue vem de haribairgo. Em outros aspectos, como na construção, podemos citar que do germânico sal saiu a palavra sala, e de bastian saíram as palavras bastião e abastecer. No contexto da diplomacia, a palavra harivald se converteu em heraldo no castelhano e arauto em português. Do germânico ambachti passou-se ao latim como ambactia e por fim ao português como embaixada. E a palavra trígua passou a ser trégua. Também são legados germânicos alguns adjetivos como rix, que significa poderoso e passou ao português como rico. Também frisk, que virou no português fresco. Blanc, que significa brilhante, é a origem da palavra branco. Também é interessante a origem germânica de vários nomes próprios hispânicos. Álvaro, por exemplo, provém das palavras al, que significa todo, e vars, que significa prevenido, atento. Ou seja, Álvaro significa aquele que está atento e prevenido a tudo. Fernando vem de fridenando, que advém das palavras frito, que significa paz ou aliança, e nant, que significa atrevido e audaz. Ou seja, Fernando é aquele que audaciosamente consegue a paz. Rodrigo, por sua vez, vem de Rodericus, que vem das palavras rods, fama, e rix, poderoso, ou seja, poderoso por conta de sua fama. Argemiro, por sua vez, vem de Harges, exército, e meris, famoso, meritório. Logo, significa o exército famoso e meritório, ou o guerreiro famoso. Já Afonso vem de al, que significa todo, e funs, preparado, valente, ou seja, de todo valente, ou preparado para tudo. O aporte do vocabulário das línguas germânicas continuou presente muito tempo após o fim da Idade Média, chegando até mesmo aos dias de hoje. Os visigodos também influenciaram muitos sobrenomes de famílias famosas, que também chegaram aos dias de hoje, e que você pode conferir assistindo esse vídeo aqui do canal, onde você vai poder conhecer com mais detalhes sobre os visigodos e os principais sobrenomes que têm a origem desse povo. E você, conhece alguém que tem esses nomes?
imaginava que todas essas palavras tivessem origem germânica, então curte, se inscreve agora mesmo aqui no canal e compartilha o conteúdo com seus amigos.